Praça São Vicente, no centro de Saloá. Vem pra cá economizar, vem! Quem entende de estilo próprio conhece a Coach, porque a Coach é mais que uma marca, é um conceito de moda. E a ótima notícia é que em breve vai ter Coach em Garanhuns também, porque Garanhuns e a Coach combinam em tudo. Aguarde nossa loja na Rua Dom José, no centro da nossa cidade. Tudo o que você precisa para ficar linda, a Coach tem. Siga nosso Instagram, Coach Garanhuns Oficial, e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. Curta sua festa junina com saúde e sem aglomeração. Na rede de farmácias Deon, você encontra as melhores ofertas para cuidar da saúde e da beleza, com descontos especiais nas compras à vista e o melhor atendimento da cidade. Pule a fogueira da caixia e reforce a sua imunidade com alimentação saudável e nossos suplementos vitamínicos. Preço baixo, saúde e festa junina sem sair de casa. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. A premiação do Mandacaru da Sorte Especial do Dia dos Namorados está demais. 40 mil reais em dinheiro, 40 mil reais só pra você. Uma diferença mais ou mais relevante a que respeito, ao amor de Deus. 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 10 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. Isso custa 5 reais. Corra, compre já o seu. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Garanhuns agora conta com a cirurgiã vascular, doutora Michele Chalegre, especialista no tratamento clínico e cirúrgico das doenças que afetam a circulação, tais como varize, trombose, pé diabético, entre outras. Realiza também ultrassonografia vascular, atendendo particular e convênio na Derma Clinic, Avenida Gonçalves Maia, em Garanhuns. Marque sua consulta pelo fone 999-884711 ou 3762-9863 e venha cuidar de sua saúde vascular. Doutora Michele Chalegre. ZYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. Isso aí, meus amigos, 12h04 na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, seu programa de política, economia e comportamento. Comigo, de segunda a sexta, ele, Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Agradecer demais a audiência de vocês e pedir que vocês se inscrevam já no nosso canal do YouTube, não é isso, Matheus? Exatamente. Mas tem tanta entrevista lá, eu tava dando uma olhada ontem no conteúdo, tá bacana, viu? Tá muito bom. Quem quiser ver o que aconteceu aí nesses últimos dias, declarações fortes de vários políticos, é só ir lá. Exatamente. E conosco hoje também, lá de Belo Jardim, nosso querido amigo Felipe Barros. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. Agora eu gosto quando ele pega esse app, ele fala, Jorge outro dia olhou para ele, aí disse, nosso diretor, tá? Vai estar aqui conosco amanhã. Aí nosso diretor... A entrevista mais importante da história do Quarto Poder amanhã. Exato. Não percam. Aí nosso diretor olhou para o Felipe ontem e disse, rapaz, você deu um engordadinho, não foi? Ih, rapaz. Quando tá assim, a coisa pesou, viu, Felipe? O diretor tá me cobrando. É que fecharam as academias, né, Matheus? Esse lockdown aí. Então a culpa fala com olha, deixa eu informar o nosso ouvinte aqui. O vice-prefeito é seu primo. Fale com ele para ele abrir a academia da cidade só para você. Aí você vai lá e para de enganar os outros com essa barriga de chope sua aí.
Eu acho que ele gosta de tomar uma cervejinha também. Tem esse negócio não. Quando o esperto é mais doce do que cerveja, viu? Eu garanto. Olha, mas realmente é culpa da pandemia, tá? Não é culpa não, mas a pandemia realmente tá fazendo todo mundo sofrer. Não, Felipe? Vamos botar a desculpa na pandemia a gente tem alguém para culpar, vamos aproveitar, né? Com certeza. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Marano está sempre ligado em você. Tem mais sucessos no ar, é Marano, pode ver. Se liga na Marano. Em Lajedo, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Poder. Matheus Fernandes. 12h07, meus amigos. Estamos de volta nesta quinta-feira. Eu sempre me perco nos dias, passa muito rápido. Ainda bem, né, que esse período ruim está passando rápido e os dias são mais rápidos ainda no Quarto Poder. A gente estava falando sobre isso outro dia, né, Lucas? Faz mais de um mês que começou e a gente, quando começou, achava que já parecia muito. Atualmente, a gente já está... Parece que faz pouco tempo. Pouco tempo, a gente diminuiu a percepção do tempo, de fato. Mas ontem, eu quero aqui anunciar também, tá? Que sexta-feira, às 8h, acredito que vai ser transmitido pelo canal do YouTube do Livres, tá? Do Eu Sou Livres, do movimento que integramos aqui no estado de Pernambuco e nacionalmente, para debater um pouco sobre a economia de Pernambuco para o ano de 2021. Vai estar o professor Écio Costa, vai estar Pedro Neves Holanda, um amigo nosso também, economista lá de Caruaru, e a gente vai debater um pouco sobre o cenário, e 8h mais ou menos no YouTube, eu vou dar um sinalzinho lá nas redes sociais do Quarto Poder também, que a gente vai estar participando desse bate-papo. Mas o professor Écio estava falando comigo ontem sobre um assunto que me deixou um pouco em alerta, sabe? Ele falou que para o mês de maio foi a maior inflação dos últimos 16 anos. Aliás, desde mais de 16 anos, desde 1996, acho que são 25 anos, se não me engano, se não me falha a memória, que começa a série histórica do IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que de fato é a inflação oficial do país, que mede o aumento de preços, mas ele me explicava um dos motivos e pedi para ele falar conosco hoje sobre isso. E ele agora vai contar um pouco sobre o porquê desse susto que eu tomei da inflação para o mês de maio. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o IPCA do mês de março, que registrou a maior inflação para o mês de maio dos últimos 25 anos, fazendo com que no acumulado dos últimos 12 meses a gente atingisse o patamar de 8,06%. Foi uma taxa de 0,83%, superando as expectativas do mercado e bem acima do teto da média, da meta do governo para esse ano, que é de 5,25%. Agora a gente tem que entender o que é que está acontecendo. É uma inflação de demanda? Não é uma inflação de demanda. Até porque, quando você vai olhar a cesta de serviços, ela teve deflação no período. Então, não há pressão da demanda. Pelo contrário, você tem desemprego elevado, você tem renda baixa, né, que caiu por conta do desemprego das famílias, dos trabalhadores. Então, o problema está
do outro lado, pelo lado da oferta, onde você tem aí uma energia elétrica, né, que saltou 5,37%, né, é algo que depende muito de fatores climáticos, por exemplo, e que estamos nesse ano com problemas sérios, e isso representou, desses 0,83% que subiram, a gente teve aí 0,23 pontos percentuais somente da energia elétrica. Também temos as commodities agrícolas que continuam pressionadas internacionalmente, né, fazendo com que o preço da carne, da soja se elevem. Commodities também minerais que mexem também com o preço dos combustíveis, da gasolina, do etanol, do óleo diesel, do gás de botijão, do gás encanado. Todos esses são produtos que terminam tendo uma influência internacional nos seus preços, e aqui no Brasil a gente está vendo justamente uma inflação por esse lado. Lá fora, uma pressão muito grande que está se repercutindo também aqui dentro. Vale lembrar que a meta do governo para esse ano, para a inflação, a meta central é de 3,75%, e o teto da meta é de 5,25%. Então, o que é que deve se esperar a partir daí? Semana que vem teremos reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A nossa taxa de juros básica da economia, a Selic, ela está hoje em 3,5%. A previsão do Boletim Focus é que a gente termine o ano com uma Selic de 5,75%, e muito provavelmente, após esse resultado também, o Comitê de Política Monetária deve fazer uma nova elevação na taxa de juros, né, subindo aí talvez no mesmo patamar que vem subindo, né, de 0,75 pontos percentuais, e fazendo com que a gente tenha essa elevação, tá, para um novo patamar. Tá? Então, que tenha a Selic para esse novo patamar. Então, isso pode ajudar, porque aí você vai ter uma taxa de juros mais elevada aqui no Brasil, enquanto lá fora você tem taxas de juros mantidas em zero. E aí isso deve atrair novos investidores para aqui para o Brasil, fazendo com que o câmbio caia mais ainda, e aí isso talvez ajude pelo lado da oferta, né, com os preços em dólares dessas commodities se mantendo, mas quando você faz o câmbio, você tem uma redução nos preços aqui domesticamente. Mas esse é o cenário que nós temos hoje de inflação, né, e que precisa ser controlada, né, pelo Banco Central. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. É isso aí, meus amigos. Felipe, eu tenho uma dúvida, tá? O professor S citou algumas coisas aqui, mas ele não citou materiais de construção, citou energia, que você também trabalha, atua na área de energia limpa, energia solar. Como é que tá esse setor, tu que convive direto com o setor de infraestrutura, enfim, de material para construção, para obra, como é que tá isso? Matheus, tá um caos. É difícil demais fazer orçamentos, porque os preços estão flutuando muito. Então, às vezes a gente passa orçamento para a clientela e quando recebe uma resposta positiva, já não é mais esse preço. Então, é realmente muito complicado para fechar negócio e manter negócios com essa flutuação grande, né? Eu sei que nossa geração não sofreu muito com isso, mas acredito que nossos pais aí sofreram muito com a inflação, aí na década de 80, final da década de 80, né? O pessoal saía com dinheiro de manhã, tinha que comprar logo no mercado, que se deixasse para ir à noite, o preço já era outro. Então, acredito que a gente o governo tem que agir para controlar a inflação, porque realmente nós não temos como ficar num cenário como esse. Lembro, inclusive, um livro que eu estou lendo agora, que você deve conhecer bem, Matheus, que é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, de Rothbard. Ele fala muito sobre isso, né, sobre como o governo, às vezes, utiliza-se dessa ferramenta para ganhar mais dinheiro do pagador de impostos, né?
Exato, ele ultrapassa a curva de Laffer, né? Que deveria controlar. Meu amigo Matheus Fernandes, explica aí para o nosso ouvinte o que é a curva de Laffer, por favor. Ela é uma medida estimada por Laffer, que deu nome à medida, em que até X%, num gráfico L, suponhamos um gráfico simples, em que você faz um traço reto e outro deitado, quando você puxa daqui o encontro dessas duas, você vai levando até mais ou menos a metade, que é onde existe o ponto perfeito, entre equilíbrio de pagamento de impostos e de serviços públicos. Dali em diante, não há eficácia na contribuição através dos impostos, em que você está deixando a população mais pobre. Você estoura, por exemplo, no Brasil a gente paga acima de 36% de imposto. Peguei esse cafezinho que a gente está aqui com ele na mão, quem está no YouTube vai ver, 36% é do governo. 36%, tá? E vale ressaltar que existem alguns outros itens, Matheus, que a tributação é maior. Sim. Mas é em média, tem uma questão legal tributária que quanto mais supérfluo o item, maior a carga tributária. Por exemplo, bebida alcoólica, você tem uma carga tributária enorme. Vinhozinho que Felipe gosta, ele tem o imposto do pecado. O imposto do pecado... Cigarrinho de vocês também, é o maior de todos, né? É quase 300%, né, salvo engano. O imposto do pecado e... Não existe isso de imposto é roubo, não. Eu não vou entrar nesse debate fútil. Eu vou colocar a pontualidade do que é eficaz, né? Do que de fato é feito com o imposto. Quando você supera essa curva de arrecadação, que é o que significa a curva de Laffer, porque ela é um conceito mais amplo e é um pouco mais complicado de explicar, até porque também já é superado, não tão utilizado hoje em dia para se explicar. Mas quando você supera o nível de arrecadação ao máximo do contribuinte, ele deixa de ser produtivo. Se eu sobretaxar, por exemplo, o trabalho aqui de Arnaldo está ali na central ali, cuidando da produção do quarto poder, se eu começar a taxar Arnaldo a um nível que ele não consiga pagar, ele vai deixar de produzir. Ele não vai produzir porque não é suficiente, não é interessante para ele trabalhar muito, pagar muito, receber quase nada em troca. Mas eu lembro uma pessoa que comentava muito a respeito da curva de Laffer numa campanha eleitoral, não sei se vocês recordam, ele citava isso, eu não sei nem se ele entendia, provavelmente não. E inclusive, Matheus, vale citar que um dos causadores de inflação, a gente comentava isso ontem, é quando o governo segura artificialmente a taxa de juros, não é isso? Ontem, acho que foi você, eu não lembro se foi você que falou a respeito disso, ou se foi o professor S, mas o governo por muito tempo segurou essa taxa de juros aí a pulso, né, vamos dizer assim, no popular. E agora começou a aumentar um pouco a taxa e a gente viu alguns dados da economia até recuperando os valores, né, como o dólar, por exemplo, deu uma baixada boa, estava a quase 5,70 e chegou a 5,20, então foi realmente, a gente vê que como o governo influencia realmente nessa questão econômica. Exatamente. Bom, falando ainda em governo, a gente vai ouvir agora um áudio que fala sobre uma notícia boa, né? Eu espero que seja boa para Garanhuns, tá? Porque, assim, em determinados momentos a gente tem que ser um pouco egoísta também e observar um pouco da nossa terra, pedir mais recursos para a nossa terra e, nesse momento, pedir mais vacinas. O Alan Barbosa colocou que Pernambuco vai receber 99,4 mil doses da Pfizer e eu espero que boa parte dessas doses possa chegar ao Agreste, já que Recife já tem vacinado pessoas em 45 anos, Lucas? Salvo engano, não vou confirmar aqui no Instagram da prefeitura, mas salvo engano são a partir dos 43 agora. 43 anos. Eu gostaria que a gente já estivesse vacinando gente com 43 anos aqui em Garanhuns também, porque, se não me engano, acredito que Garanhuns ainda permanece no estado de Pernambuco. É isso mesmo, 43 anos mais já está vacinando. Então, por aí a gente tira, né? Claro que ninguém é contra vacinar o povo do Recife, pelo contrário, né? Todo mundo precisa dessa vacina, mas a gente vê que é desproporcional, né? Enquanto a gente mal chegou aos 50 anos aqui, em Recife você já tem vacina suficiente para vacinar as pessoas acima de 43 anos. Pois é, meus amigos. Mas com a palavra, Alan Barbosa. O estado de Pernambuco vai receber mais 99.450 doses da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. A remessa dos imunizantes pelo Ministério da Saúde começou na segunda-feira e deve ser concluída até esta quarta-feira.
As doses da Pfizer são destinadas para dar continuidade à vacinação de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e profissionais da educação básica. Também podem ser imunizados trabalhadores do transporte aéreo e agentes das forças de segurança, salvamento e forças armadas. Desde o início da campanha de vacinação, o governo federal já enviou 4.200.000 doses de imunizantes a Pernambuco, sendo que mais de 2.600.000 vacinas já foram aplicadas na população pernambucana. Até esta quarta-feira, o Ministério da Saúde vai distribuir a todos os estados 2.300.000 doses da Pfizer. Ainda nesta semana deve ser enviada também uma nova remessa da vacina da AstraZeneca Oxford, produzida pela Fiocruz. A campanha de vacinação começou em janeiro no país e o Ministério da Saúde já enviou a todos os estados quase 103 milhões de doses de imunizantes. Até o momento, mais de 71 milhões de doses foram aplicadas. O andamento da campanha de vacinação pode ser conferido pelo portal Localiza SUS. De Brasília, Alan Barbosa. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos. Tá vendo aí a notícia da Pfizer que o Matheus já acabou de colocar, e ele colocou também aí a questão da nova remessa de vacinas da AstraZeneca, né? Ela que tem aí um período maior para tomar da primeira para a segunda dose, tem um período de 90 dias, né? Enquanto as outras duas são 28 dias, não é isso? Salvo engano. A gente vai aos intervalos comerciais agora, são 12h21 e voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Se você quer ouvir o que há de novo, tudo de bom, aqui é o lugar. Vem se ligar, você vai encontrar o melhor. Maranhão FM. Maranhão FM. O download semanal com todas as novidades de cinema, games e tecnologia você encontra no #Fica a Dica. O locutor mais nerd do rádio está conectado em todas as informações para compartilhar com você. Olá, gamer! Aqui é Diego Baroni com um grande lançamento. Os filmes que todo mundo quer ver. Os jogos mais desejados e as inovações tecnológicas. #Fica a Dica. A qualquer momento na nossa programação. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. A cidade de Caruaru, tá? A gente comentou ontem, en passant, de rapidinho. É francês, en passant? Lucas, rapaz, eu não sei não. Lucas que fala... Essa eu fosse longe. Isso. Lucas que fala de vez em quando aqui latim. Eu paguei latim, tá? Lá em letras. Eu sou aluno da Federal Rural e a gente paga uma cadeira bem bacana de letras de latim. Inclusive, tirei nota 10 no... Olha aí, um aluno nota 10. Um abraço aqui pro professor Rafael. O professor Rafael é gente boníssima, quebrou a cabeça muitas vezes com a gente. Tomou, para você ver, né? Com o aluno é dedicado. O professor Rafael não me deixou ir para a festa junina, porque estava aplicando atividade enquanto toda a faculdade estava na festa junina. Deixa um abração aqui para ele, que ele é muito gente boa, alagoano, gente fina. A gente estava falando sobre o PIB de Caruaru, tá? Ontem a gente falou rapidinho, a passar em francês mesmo, tá? De passagem. E o PIB de Caruaru é o terceiro maior PIB do interior do Nordeste, tá?
A Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa, a CDTEC, destaca que a capital do Agreste segue colecionando números positivos em relação ao setor financeiro. De acordo com os dados do IBGE de 2018, a cidade ocupa a 3ª posição quanto ao maior produto interno bruto da região Nordeste, no comparativo apenas com os municípios interiorianos, ou seja, com exceção das capitais. O PIB, como a gente sabe, né, as riquezas é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país ou pelo estado ou cidade no período, e no ano de 2018, Caruaru obteve 7,14 bilhões, de acordo ainda com os dados do IBGE no intervalo 2010 a 2018, a capital do Agreste alcançou a marca de 109% de crescimento, também se referindo ao produto interno bruto. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa, André Teixeira, um abraço aqui para ele, gente boníssima, recebeu o Quarto Poder com a maior gentileza do mundo, comentou conosco também aqui sobre os empregos positivos, o saldo de empregos é positivo em Caruaru mesmo durante a pandemia. Ele falou que tais números registrados pelo órgão refletem a importância da cidade para com a economia de Pernambuco e do Nordeste. Abre aspas. Caruaru é um município muito bom para se investir em segmentos como educação, saúde, construção civil, serviços, dentre outros, tanto que é uma cidade polo para toda a região. O governo Raquel Lira permanece trabalhando bastante para a nossa capital do Agreste, para que ela obtenha resultados ainda mais expressivos, confirmou o secretário André Teixeira Filho. Um abraço aqui para ele. E aí, Felipe, como é que tu vê esse cenário puxado pela capital do Agreste, né? A cidade de maior expressividade econômica e de polo aqui do Agreste de Pernambuco, com dados positivos novamente, principalmente no crescimento, né? A gente fala assim dos embates políticos, estava comentando outra vez com uns amigos nossos, né, em off, que Caruaru tem 4 ou 5 grupos políticos muito fortes. Raquel enfrenta oposição ferrenha, meus amigos. Ela não pode dormir, que os opositores dela lá estão acordados, vivos, para almejar o posto que ela ocupa agora de prefeita, mas a briga política de Caruaru se dá em torno de projetos, meus amigos. A briga política em torno de Caruaru, ela tem 3 ou 4 deputados estaduais de oposição lá, se não me falha a memória, e todos eles disputam espaço sobre projetos, sobre o que eles vão fazer de relevante para Caruaru. Não existe oposição do quanto pior, melhor em Caruaru. Eu vivi lá durante um ano da minha vida, em torno de 2012, mais ou menos, dentro desse período de crescimento de Caruaru, e Caruaru é um canteiro de obras. Era, se eu não me engano, na época, se não me falha a memória, tá? Zé Queiroz, prefeito de Caruaru na época, era um mandato pós anos de Tony Gel. Raquel veio ser prefeita em 2016, e o crescimento de Caruaru parece que não conhece crise, né? Caruaru tem uma disputa interna quente, política forte, opiniões fortes, lados opostos, mas o povo sai beneficiado com essa disputa política, diferente do que a gente observa, por exemplo, no Agreste, né? Na nossa região, que às vezes a gente vê os embates políticos muito pela vaidade, ou pela oposição por ser oposição, quem está no governo agora já foi oposição, quem está na oposição já foi governo, e a gente não vê de fato uma postura mais adequada entre os 2 polos ou 3 polos, que diga, para que a cidade avance, né, Felipe? Como é que tu vê isso? Matheus, eu vejo com muito bons olhos, né, essa questão de Caruaru. Sinto um pouco de inveja também, né, que eu acredito que parte desse crescimento poderia ser de Garanhuns, né, ou crescer junto, melhor ainda, né, do que parte desse crescimento, crescer junto com Caruaru, aproveitar esse bom momento, não diria nem bom momento, né, que faz muito tempo que Caruaru respira empreendedorismo. Para onde você olha tem novas empresas, tem negócios, é uma cidade boa, excelente para fazer negócios. Os gestores, acredito que tem essa visão de, principalmente, não atrapalhar quem está querendo fazer negócios, né? Quem está querendo trabalhar e fazer justamente o contrário, incentivar essas pessoas, né? Você quer produzir lá, o governo municipal vai lhe apoiar, vai dizer, produza, porque eles sabem que quanto mais o cidadão vai produzir, melhor
é para a população da cidade e melhor também é para quem está no poder, né? Por que não? A situação da população da cidade reflete muito o apoio que esse político terá em eleições e etc. Então eles conseguem enxergar isso e deixam de fato as pessoas trabalharem sem aquela importunação do Estado o tempo todo ali fungando no cangote de quem está querendo trabalhar, de quem está querendo fazer negócios. Então eu vejo o Caruaru dessa forma. Eu acredito que Garanhuns poderia imitar nessa postura do povo caruaruense e dar mais liberdade para as pessoas trabalharem, né? Olha, inclusive, Felipe, uma coisa que Matheus falou aqui, junto com Priscila, na semana passada, é que Caruaru e Garanhuns têm características parecidas, né, no sentido de serem cidades polo. Então, talvez seja a hora da gente começar a pensar de fato o Garanhuns como o que ela é, né? Como Raquel pensa Caruaru, como Tony Gel pensa Caruaru, como Zé Queiroz pensa Caruaru, né? Eles pensam que é grande, né? Porque o cara que é prefeito de Garanhuns, o cara que é gestor aqui, não pode pensar só em Garanhuns. Tem que ver todas as cidades ao redor e fomentar todo tipo de negócio para isso. Só pontuando aqui, quando o Lucas coloca o cara, ele não está diretamente falando do atual gestor, está falando de qualquer pessoa, né, que se sente na cadeira maior do Palácio Celso Galvão. Exatamente. Inclusive, os gestores também não pensaram. Não pensaram. Até hoje, né, a gente não teve um gestor que pense. Talvez isso mude também. Né? Dentro do próprio mandato de Sivaldo Albino, talvez seja uma forma, inclusive, de. Tá aqui nosso recado, né? De retomar aí o crescimento de Garanhuns depois desse cenário de pandemia que está bem complicado. Inclusive o ex-prefeito Zéias Regis esteve aqui, e o atual prefeito também já esteve aqui. A gente já colocou nossas questões que são importantes sobre o momento atual e do passado. A gente colocou, pontuou, inclusive tanto para bem quanto para mal. Eu tenho uma discordância com todos eles, que é a tal da história de Garanhuns vai viver somente de turismo. O Garanhuns vai viver apenas de serviço. Eu gostaria de ver Garanhuns, de fato, militando para se tornar um polo industrial, trazer indústria, meus amigos, ou melhorar pelo menos a questão do nosso agronegócio. A última vez que a gente observou a formação do PIB de Garanhuns, o setor agro, ele é ínfimo na representatividade financeira do município, sendo que não pode ser verdade isso. A gente é um lugar que tem muita água. A gente tem 2 faculdades, pelo menos, que estudam solo aqui. A gente tem a faculdade que tem agronomia, o pessoal faz zootecnia, tem veterinária, tem vários polos aqui educacionais dentro do nosso município que podem ajudar a desenvolver a Secretaria de Agricultura do nosso município. Não dá para ficar no amadorismo para sempre. Não dá para não ter os dados para desenvolver política pública para o setor agro de Garanhuns. O setor agro de Garanhuns era para ser muito melhor desenvolvido. Qual é a cidade do estado de Pernambuco que tem água como Garanhuns? A gente está no inverno agora. A gente estava conversando com amigos nossos que têm plantação de pastos, enfim. Falaram, a chuva está sendo uma das melhores possíveis nesse inverno para Garanhuns. Quem tem o setor agro deveria ser mais beneficiado. O Estado tem que ser parceiro no desenvolvimento econômico nesse setor. Não dá para ficar só arando terra, olhando o agora sem pensar no longo prazo. Tem que ter plano de longo prazo. A gente tem o Banco do Nordeste que fomenta desenvolvimento nesse setor. Os gestores têm que ter capacidade para observar o futuro de Garanhuns. Não dá para ficar pensando Garanhuns como uma cidadezinha pequena. Garanhuns tem que arrastar as 27 cidades que fazem o entorno dela junto. Não dá para ficar pensando pequeno para sempre, gente. Não dá para pensar que Garanhuns só vive 2 partes do ano, Festival de Inverno e Natal Luz. Garanhuns acontece o resto do ano. Precisamos de uma mudança de postura, né, Matheus? Acho que nós concordamos com isso. E parte muito do poder público, né? A gente vê, vamos para um exemplo prático. Agora, esse lockdown, esse fechamento do comércio, se a gente observar a postura de Caruaru, que estava numa situação muito parecida com a nossa, né? Vale lembrar, a postura foi totalmente diferente. Né? Então, Caruaru proveu o meio, Felipe. Eu vou te dizer como. O Delivery Sulanca movimentou 14 milhões de reais na segunda-feira. 14 milhões de reais, meus amigos. Sabe quando o comércio de Garanhuns movimenta 14 milhões de reais?
É só assim, a gente tem que ter noção das coisas, tem que ter um bom senso. O Delivery Caruaru é uma iniciativa da Prefeitura de Caruaru, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa. Eles realizaram, junto com a Prefeitura, o serviço de beneficiamento para essa edição. Foram 14 milhões e 500 mil, representando um aumento de 100%, meu amigo, em relação à edição anterior. Eles têm olhado o balanço, cerca de 2.000 veículos de feirantes compareceram ao local. Sabe como é que funciona? Priscila estava me explicando. É um local destinado, totalmente higienizado, com a vigilância sanitária, com o pessoal da saúde, em que as pessoas vão até o local, fazem seu pagamento, retiram a sua mercadoria, só pode ser vendido lá. Tudo é cadastrado pela prefeitura, tudo é observado pela prefeitura, atentamente, seguindo todos os cuidados com a saúde, tá? Tudo em um lugar ambientado para tal e funciona da melhor forma possível. A gente não tem lugar para garantir funcionar dessa forma? É óbvio que tem. É óbvio que tem. Pois é, essa questão que eu falei da postura, né? Exato. A prefeita tomou uma postura aí para não deixar o comércio na mão. Ela disse, a gente tem que fechar, é verdade, isso é fato, né? Devido à quantidade de casos. Mas a gente tem que pensar em uma alternativa para esse pessoal continuar trabalhando. E tem gente que foi isso que ela fez. Exato, tem gente que ganha o pão ali, né, Felipe? Quando a gente está defendendo aqui a economia junto com a saúde, tem gente que tem uma visão tacanha, pequena, atrasada, não sei de onde tirou, que acha que só milionário ganha dinheiro com o comércio. Meu amigo, tem gente que, o sulanqueiro, tem cara que ganha só o pão ali. Ele só ganha o pão ali, ele não tem o que fazer. Ele vai roubar? Não vai, né? Ele vai continuar sendo um cidadão que quer honrar com as suas contas, porque, por exemplo, a gente teve aumento do ICMS aqui em Pernambuco. O IPVA foi aumentado também. E aprovado pela Câmara, pela Alep. Mais uma vez, vale lembrar aqui que Pernambuco bateu recorde, né, de arrecadação em um momento em que a economia está sendo machucada pelo Estado, né? Porque você tem, o que no direito, Matheus, a gente tem um princípio que se chama princípio da razoabilidade. Tudo tem que ter um equilíbrio para que funcione da forma mais correta possível. Portanto, não adianta você fechar o comércio e não dar uma alternativa ali, né? Por exemplo, o delivery, que além de fomentar as vendas, a Prefeitura de Caruaru endossou o delivery. Organizou, né? Organizou, transformou aquilo em algo mais eficiente. Seguro, né? Exatamente. Protegeu vidas e economia, né? Olha, aproveitar aqui para registrar a audiência do nosso amigo Henrique e do nosso amigo João Júnior, que disse que acabou de ouvir suas palavras, achou lindo. Juninho, é Juninho, né? Juninho. Agora, Henrique, eu não vou dar abraço não, que é outro torcedor do Náutico, eu não quero mais falar com eles, eu tô extremamente chateado que o esporte só faz perder e o Náutico só faz ganhar. Vou mandar um abraço aqui para o nosso amigo Henrique, senão ele fica triste e chateado. E para Joás também, nossos amigos aí. Um abraço. Pois é, meus amigos. Nós vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Aumente o volume, Marano FM. Em Garanhuns, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h40, no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E tem uma notícia muito bacana, tá? Que eu acho que pode nos ajudar no pós-pandemia, talvez seja muito necessário, inclusive. Acho que a gente está aprendendo a viver dessa vez na marra, com muito menos, fazer muito mais com menos, né? Com pouco,
O brasileiro já é acostumado a fazer isso, mas na pandemia teve que se virar muito mais. O Marquesan Araújo, ele traz a notícia que o projeto de educação financeira do Banco Central será expandido para todas as escolas do Brasil. Uma palavra, Marquesan. No Brasil, qualquer escola da rede pública de ensino fundamental pode aderir ao projeto de educação financeira desenvolvido pelo Banco Central. Isso porque a instituição financeira expandiu o acesso ao programa Aprender Valor. Trata-se de uma iniciativa que leva conhecimento sobre gestão de finanças pessoais de maneira transversal a professores, alunos e gestores. Até então, o Aprender Valor era implementado em caráter experimental em estados como Ceará, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Com a expansão, o chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central, Luiz Gustavo Mansur, acredita que a cultura de administrar melhor a renda familiar será disseminada com mais velocidade. Algo que tem um ganho exponencial. A criança, o adolescente, ele ensina aos pais, aos familiares, e isso se multiplica. Os professores também, eles aprendem com aquilo e também acabam não só beneficiando o estudante, mas beneficiam a si próprio, né, a sua família também. O gestor escolar que se envolve com a educação financeira na escola acaba usando aquilo na própria vida, né, o que acaba tendo também uma repercussão na sua família. Ainda segundo Mansur, o tema é abordado de forma integrada às disciplinas obrigatórias da grade curricular, como matemática, língua portuguesa e ciências humanas. Na avaliação de Maria Merlina Karachensky, diretora da Escola Municipal Vereador Emetério Torres, em Campo Magro, Paraná, que aderiu ao projeto, a educação financeira fará toda a diferença no futuro desses estudantes. Para ela, eles terão uma clara percepção do uso do dinheiro, evitando assim gastos desnecessários e endividamentos. Também sabemos que a criança transmite as informações que recebe para todos ao seu entorno, o que promove novos hábitos e pode transformar a realidade de uma sociedade inteira, envolvendo o futuro de um país. Na fase experimental, o projeto atendeu 257 municípios com um total de 609 escolas. Mais de 1.200 profissionais, entre gestores e professores, estão cursando ou já concluíram as formações oferecidas de forma online. Até o momento, pelo menos 14 mil estudantes foram beneficiados. Iremos receber no entrevistado da semana desta semana o chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central, Luiz Gustavo Mansur, que irá abordar mais sobre o programa Aprender Valor nas escolas. Acompanhe em nossas redes sociais e no portal Brasil61.com para saber mais sobre o projeto. Reportagem Marquesan Araújo. Meus amigos, espero que toda iniciativa, né, que vem nesse sentido de educar a gente financeiramente, ela é sempre muito bem-vinda, né? A gente só espera que tenha o que ser educado, porque tem o que se administrar, né, pós-pandemia, porque tá feia a coisa, tá bem complicada. E com a notícia... passo importante aí, Matheus, para ver se, segundo Alberto Fernandes, né, o presidente argentino, para ver se a gente sai da selva, não é isso? Olha, e um projeto de lei aqui, ainda falando da notícia anterior, um projeto de lei foi colocado aí pelo governo Paulo Câmara e aprovado na Assembleia, aumentando aí o período de aumento dos impostos, por exemplo, IPVA e ICMS, para 2022, né? Tinha sido feito um acordo, em 2015 foi aprovado, para durar o aumento somente até 2019 e depois você teria que ir baixando gradualmente, sendo que agora se mantém até 2022. Isso aí, os únicos deputados que votaram contra o projeto do aumento foi Cida Krause, do DEM, que é nossa colunista aqui, Edilson Silva, do PSOL, Joel da Harpa, do PP, Bispo Océsio, eu acho, PRB, André Ferreira, do PSC, Tereza Leitão, do PT e Silvio Costa Filho, à época votaram também em PTB. É difícil, complicada a situação, né? De uma canetada, ele sobrepõe o projeto, renova o projeto. Complicado. A gente educa o brasileiro para viver com menos, aí o governador vem e tira mais. Olha aí que bacana. Boa notícia durante a pandemia. Complicado, Felipe. É um absurdo. A gente vem falando desse ponto sempre, né? Essa questão tributária aí do estado de Pernambuco, que nós temos o ICMS mais alto do país. Isso já, por si só, já atrapalha bastante. E ainda temos, repito, cobranças adiantadas de impostos, essa revisão de alíquotas aí, mantendo essa alíquota mais elevada de outros tributos. Ou seja, me parece que a formação dele, Paulo Câmara, ele é fiscal da Receita Estadual, salvo engano. Não é isso? O Matheus pode me confirmar isso? Sim, ele é fazendário.
Da Fazenda, né? Então ele tá fazendo o que ele aprendeu a vida toda, que é cobrar imposto, né? Eu acho que é só a única coisa que ele faz bem é cobrar imposto. Isso eu percebi. Exatamente. E ainda falando um pouco da notícia do que o Lucas falou pra gente, o Bruno Moreira, ele falou sobre essa notícia, né? Que o presidente da Argentina diz que os brasileiros vieram da selva. Meus amigos, quando a gente vem chamar uma notícia internacional é porque a coisa complicou de vez, né? Israel em guerra e agora mais essa dos nossos vizinhos argentinos. Com a palavra, o Bruno Moreira. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou nesta quarta-feira que brasileiros vieram da selva e que argentinos vieram de barco da Europa. A declaração foi feita durante encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Buenos Aires. O conteúdo foi publicado no Twitter oficial da Casa Rosada, sede da presidência argentina. Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Alberto Fernandes atribuiu a frase de maneira errada a Otávio Paz, diplomata mexicano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Na verdade, Otávio disse que os mexicanos são descendentes de astecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos. O comentário de Fernandes viralizou na internet e recebeu críticas pelo teor racista. O presidente argentino depois pediu desculpas e disse que não quis ofender ninguém. Ele escreveu em sua conta no Twitter que a expressão "os argentinos descendem de navios" é popular e que na primeira metade do século XX o país recebeu mais de 5 milhões de imigrantes que viveram com os povos nativos. Fernandes completou afirmando que a diversidade argentina é um orgulho. Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Moreira. Com certeza, muita diversidade. Eu acredito nas suas palavras, Alberto. Fica tranquilo, tá? Só que acho que você deveria se preocupar um pouco mais com o seu país também, tá? Acho que, salvo engano, são 19% negativo o PIB. E vale lembrar que a gente é penta também, né? A gente não é nada. Eu não vou nem comentar. Eu, como descendente de judeu, Lucas também, a gente sabe muito bem o que foi feito com a diversidade da Argentina, tá? Ao longo da história. Pois tá? É complicado, né, Matheus? E para onde foi que os nazistas correram para se abrigarem, tá? A Netflix, ela conta até bem a história, né? Do Adolf Eichmann, onde é que ele estava quando ele foi pego e levado a julgamento para Israel, em que país ele estava, né? Assim, vou me atentar a poucos detalhes que eu não vou ficar debatendo com a Argentina. Eu fico, assim, me questionando, imaginando os brasileiros brotando na selva, né? Acho que foi isso, é isso que ele imagina, né? Brotando, nascendo como o pau-brasil, ou sabe-se lá o quê, ou um mandacaru, se ele vier aqui para o Nordeste. Não sei o que ele quis falar com isso, não. Realmente é uma fala sem sentido e, assim, uma fala de quem não conhece a realidade, né? Parece que o presidente da Argentina não conhece o seu país vizinho, que é o Brasil. Então, esse pouco a realidade, e até a realidade que ele vive é paralela, né? Eles têm um PIB de negativo 19%. A inflação na Argentina é gigantesca. Assim, eu me atento a falar do meu país, né? Não fico falando dos outros países, porque primeiro que não é responsabilidade nossa, e segundo que para detratar outro país eu não vou abrir a boca, né? Eu prefiro não me estender nesses comentários. Pois é, e o Alberto Fernandes ele tem aumentado a crise argentina, né? Já vinha mal desde Macri. Desde Macri não, né? Faz muito tempo que a Argentina vem mal. O Macri tentou ainda consertar e entrou Álvaro Fernandes e acabou com a esperança do povo argentino de sair desse buraco. Então, realmente não conhece a realidade. E eu acredito que é uma fala realmente cheia ele demonstra os preconceitos dele nessa fala, né? A gente consegue enxergar bem isso. Desde quando... Macaquitos de Brasília era uma referência ao Pelé quando o Santos jogava na La Bombonera, meus amigos. Assim, a Argentina nunca respeitou diversidade nenhuma. Não é agora que está respeitando. Ele nunca respeitou nada. Não vou ficar... Não dá. É melhor pular. Vamos falar de uma coisa boa? Olha,
teoricamente boa, né? Nesse Brasil de meu Deus, a gente fica sempre com um pé atrás. Mas o Enem 2021 terá recursos inéditos de acessibilidade na versão digital. Quem traz para nós é a Sig Eichmeier. Teve um probleminha técnico aí, Fernando. Enfim, É o Enem. Encontrou? Olá, eu sou a Sig Eichmeier e estes são os destaques para amanhã de quinta-feira. Aumento da conta de luz, da gasolina e o preço da carne contribuem para a alta de 0,83% da inflação em maio, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Foi a maior taxa para o mês em 25 anos, informa o IBGE. Bate-boca, xingamentos e microfones cortados marcam os trabalhos da CPI da pandemia na quarta-feira. A discussão começou após o senador governista Marcos Rogério questionar requerimento do senador Otto Alencar para convocar a diretora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fortunato. Enem 2021 terá recursos inéditos de acessibilidade na versão digital. Participantes com baixa visão, cegueira, deficiência física, auditiva ou intelectual, transtorno de espectro autista, entre outras condições, poderão solicitar os atendimentos. Estados Unidos anunciam que vão fornecer 500 milhões de doses da vacina da Pfizer a mais de 100 países até o final de 2022. O acordo do governo norte-americano com a farmacêutica faz parte de um plano global de vacinação. Copa do Brasil começa mais cedo hoje, às 13h30 da tarde, com Brasiliense e Grêmio. Na sequência, jogam Atlético Mineiro e Remo, Ceará e Fortaleza, as duas partidas às 7 da noite. Internacional e Vitória jogam às 9h30 da noite. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Quarto Poder. Eu, sinceramente, torço para que se realize isso, tá? Porque, de fato, a versão digital ela pode melhorar muita coisa, tá? Principalmente essa questão da acessibilidade para deficientes físicos, visuais, enfim. De maneira expressiva, tá? Que a educação seja tratada sempre com o devido valor que ela merece. Ontem teve aqui Pedro Falcão, ele que é reitor da UPE, de todos os campos da UPE no estado de Pernambuco, e ele falou bastante, né, desses projetos digitais, por exemplo, como até as provas estão sendo aplicadas e, enfim, tem sido diversificado para eles têm aperfeiçoado a cada etapa, mesmo lutando com poucos recursos, tendo feito o possível dentro da gestão dele, né? Exatamente. Ontem eu estava dando uma olhada, Matheus, inclusive no livro que ele fez a indicação. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha me interessado assim em ler, né? É uma autobiografia de Barack Obama, A Terra Prometida. Dei uma lidazinha ontem nos capítulos iniciais. Bem bacana o livro, então já fica aí a dica novamente para o ouvinte. Com certeza. Olha, e vamos tratar um pouco de um cara que o Lucas gosta muito. Felipe, tu tem comentários sobre isso agora? Não, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do assunto anterior para separar bem, né? A gente não está fazendo crítica aqui ao povo argentino, nós respeitamos muito, nós estamos criticando aqui a postura do líder, né? Então, só para o ouvinte não pensar equivocadamente que estamos falando mal do povo argentino. Nós gostamos dos hermanos, só não gostei do presidente deles. Enfim. O Yuri Hudson, ele falou de uma coisa que o Barroso vem falando há muito tempo, e para mim o Barroso traz uma voz de muita lucidez sobre esse tema, que é sobre a votação, voltar à Câmara a questão do voto impresso. Olha, a gente tem histórias e relatos do tempo antigo, quando se aferia a votação do voto. O voto de cabresto vai voltar com isso, meus amigos. Não vai não. Óbvio que vai. É óbvio que vai.
As contestações vão continuar. O atual presidente da República falou novamente ontem que ganhou no primeiro turno. Então, se foi fraudada a eleição, por que ele assume a presidência da República? Se uma eleição foi fraudada, eu não assumo. Eu não assumo. Se eu acho que foi roubada, eu não sento na cadeira de presidente. Mas o Yuri Hudson vai falar para nós um pouco sobre esse tema e a gente volta em instantes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou nesta quarta-feira que o voto eletrônico é seguro, transparente e auditável. O ministro Luiz Roberto Barroso participou de uma comissão geral promovida na Câmara dos Deputados para discutir a PEC do voto impresso. O chefe do TSE pontuou que o tribunal vai cumprir a determinação caso seja aprovada pelo Legislativo, mas considerou o voto impresso como um retrocesso. O nosso processo eleitoral eletrônico é seguro, transparente e, sobretudo, ele é auditável. Que se o Congresso aprovar voto impresso, o Tribunal Superior vai tentar cumprir. Eu torço para que ela não venha. Nós achamos que é um retrocesso. E aqui tem um ponto importante. Em 2002, se fez uma experiência de voto impresso. E a conclusão foi, não agregou qualquer componente à segurança e trouxe riscos. Na Câmara, vários partidos e líderes apoiam a matéria, como o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Bia Kicis, do PSL, é a autora da PEC. A Barroso, a deputada aliada de Jair Bolsonaro, defendeu o voto impresso. Essa minha luta já vai longe, ministro. Quero dizer que estive várias vezes no TSE, inclusive apresentando sugestões, indagações, e várias dessas indagações, ministro, foram transformadas em grupos de trabalho que nunca nos deram as respostas pleiteadas. Partidos de oposição, como PDT e PSB, também endossam a aprovação da PEC. Para o voto impresso valer já para 2022, a PEC precisa ser promulgada até o início de outubro deste ano. Segundo o TSE, a medida deve custar cerca de 2 bilhões de reais. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Quarto Poder. Luiz Roberto Barroso é meu ministro favorito, como o Matheus colocou aí, e parece ser nesse momento uma voz dissonante, aí, uma voz que talvez seja a mais sensata, porque a gente sabe, né, pelo menos quem entende um pouquinho de direito eleitoral e das questões relacionadas à eleição, o voto da nossa urna, apesar de ser totalmente digital, ele é auditável, né? A nossa urna ela não é como um computador, por exemplo, que ele tem conexão com a internet, nada assim. Tem uma espécie de fita dentro da urna que ela vai marcando os votos lá. Então, é tudo auditável. Para mim, seria totalmente inviável e ineficiente. Innecessário. E até em uma questão fiscal, você colocou agora o valor para uma alteração como essa, é totalmente desnecessária. Fora que você abre uma margem para fraude. Porque eu vou discordar um pouquinho de vocês, tá? Eu concordo, talvez não seja o momento, a gente está num momento de pandemia. Eu acredito que essa alteração não seria válida ser feita nesse momento, né? Mas o projeto que eu tive acesso é para simplesmente dobrar os meios de verificação dos votos, né? Vai continuar sendo. Deixa eu só concluir aqui, que aí você pontua. Ele vai continuar sendo feito de forma eletrônica, porém o recibo é impresso e o eleitor não tem acesso a esse recibo, ele cai dentro da urna. Ou seja, não tem como você levar esse recibo e dizer, votei em você, eu votei em fulaninho, na verdade, Felipe, o projeto prevê que o eleitor, após o voto, vai pegar a cédula que foi impressa, conferir se o voto de fato foi aquele que ele deu na urna e aí depositaria em um recipiente que poderia ser utilizado depois para uma conferência, caso um dos candidatos falasse da legitimidade da eleição. A nossa urna atual, ela já é auditável, Felipe. Para mim, não faz sentido nenhum você gastar 2 bilhões, certo? 2 bilhões para fazer uma alteração dessa. Não faz sentido nenhum, na minha opinião, claro. Eu entendo que talvez... Eu acho que assim, qual é o preço da democracia, né? Eu acho que não tem preço. A gente tem... É um custo alto, mas eu acho válido se for dessa forma que eu citei, né? A democracia está sendo colocada pelo atual presidente da República,
que fica o tempo inteiro dizendo que ganhou no primeiro turno, que foi fraudada às urnas. Só que deixa eu te lembrar... Concordo com você, Matheus. Sim, concordo plenamente. Você concluir o seu raciocínio, eu só vou dar uma linha só uma linha. Você está falando de algo que não tem como auditar. Tem como auditar, sabe por quê? Além do digital, tem como auditar ela com papel. Porque ela emite um extrato antes. Exatamente. Quando ela é aberta, ela emite um papel antes. Eu não sei se você sabe disso, mas ela emite um papel antes e tem que estar zerado. Quando se fecha a votação, emite-se outro papel com a numeração dos votos para todos os candidatos que estavam à disposição na urna. E em papel, Felipe, em papel, tá? É número. Eu não entendo, Matheus. Deixa eu só concluir. Por isso que eu falo em redundância, né? Não estou falando que é fraudado, não. A impressão de novo. Porque é só gastar dinheiro com papel de novo. Talvez seja... Bom, não sei. Assim, minha opinião é assim, eu inclusive já trabalhei como delegado partidário e tive que ficar ali no momento da hora da apuração e conferir todas essas questões que o Matheus aí muito bem pontuou. E, assim, para mim não faz sentido nenhum você... Fazer a mesma coisa duas vezes. Basicamente, você vai pegar uma caixa, você vai ter que readaptar o sistema para imprimir e fazer com que o eleitor confira o voto, depois você vai pegar aquilo ali e depositar numa outra urna, sendo que isso abre margem para mais fraudes, na minha opinião. Muito mais fraudes. É porque aí você vai ter deixa eu terminar aqui rapidinho, Felipe. Você vai ter um receptáculo com outras cédulas ali, e se eventualmente, sei lá, porque a gente tem que entender que a gente vive num mundo muito louco, e o Brasil, apesar do argentino tá falando errado, o Brasil é uma selva, meu amigo. Não dá pra gente... Politicamente, entendeu? Não dá pra gente fechar os olhos pra esse tipo de coisa, não. Pra um cara chegar e trocar uma desses receptáculos que vão levar os votos, sei lá, fazer uma espécie de fraude ou tirar... É muito mais fácil. E anular toda a eleição é muito mais fácil, entendeu? E eu vejo isso aí como uma atitude impositiva do presidente da República, já para tentar criar um suspense na eleição, Factoide, né? Visualizando que em 2022 provavelmente ele possa perder aí. Então, é o que as pesquisas estão mostrando, mas as pesquisas acabam nem sempre se concretizando. Só terminando. Nesse ponto aí eu concordo. Só terminando, tá? A figura do auditor, ele recebe, como o Lucas já colocou, em mãos um papel que é um extrato da urna antes e um extrato depois da urna. É papel, gente. A cédula não é papel? Basicamente, o que esse projeto de lei faz é tirar esse extrato de dentro da urna e colocar em um segundo local. Sua conta, por exemplo, sua conta bancária, Arnaldo está dizendo aqui, sua conta bancária, quando você tira o extrato, o dinheiro tem que estar lá, né? Ele tem que estar lá. Ele não pode ser uma coisa no extrato do seu saldo bancário e uma coisa dentro do banco fisicamente. Tem que estar igual. Então, digitalmente, tem que estar igual o extrato. Você tem que consultar das duas formas. Assim, sabe o que acontecia com urna de papel? Eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas em Caruaru, 2 vezes aconteceu. Lá já aconteceu algumas também, mas em Caruaru, nos anos 90, aconteceu de uma pessoa ia perder, não vou citar nomes, e acabou a luz da cidade. Acabou a luz da cidade. Sumiram-se as urnas, voltou a luz, quem estava perdendo voltou ganhando. Voltou ganhando, isso é história, isso é fato. Voltou ganhando, e as urnas foram encontradas no Rio Capibaribe, meus amigos. Esse é o Brasil que a gente vive. Eu discordo aí de você nesse ponto. Eu concordo que essa questão do factoide que o presidente tenta criar, isso é uma realidade. Eu só acho que é um meio a mais de você contabilizar, né? A contabilização seria feita eletronicamente, como como tem sido em todas as eleições, né? Só se cria mais um item de segurança para se confirmar se houver algum caso de fraude ou tentativa de fraude, ou se algum candidato alegar isso. Então, eu acredito que é só mais um meio de dar mais legitimidade para as eleições. Eu acho que eu e o Matheus compartilhamos a mesma opinião. A gente discorda e dessa vez você fica do lado de Carlos Lupe, presidente do PDT, do lado de Ciro. É com essas palavras que a gente se despede. 1h05, boa tarde, voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você
Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Encanhotinho. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. A 102,3 está com você onde você estiver. Acesse maranofm.com. Siga também nas redes sociais, no Instagram, Face e Twitter. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética,